Muito bom dia, feliz sábado a todos, uma alegria retornar à minha igreja e é bom podermos adorar o Senhor nesta manhã. Quero cumprimentar aos amigos que nos acompanham pela internet e que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu tive o privilégio de conhecer aqui alguns amigos nesta unidade. Temos irmãos de Itajaí, temos de Balneário Camboriú, temos de Mandirituba, e eu quero dar aqui uma saudação a toda a Associação Sul Paranaense, as nossas 230 igrejas na Associação Sul Paranaense. Irmãos, sempre que venho aqui, sempre tem gente assim que me pede, olha, fala um pouquinho como está a associação. Bem, a nossa associação, ela é composta por 40 municípios aqui no estado do Paraná. Região metropolitana de Curitiba, o litoral e a região sul do estado. São 40 municípios, todos com presença adventista, graças a Deus. Amém? E nós temos um desafio muito grande para o próximo ano, para os próximos 2 anos, e estamos orando a Deus por isso. E eu peço aos irmãos que também orem por isso, porque nós queremos, com a graça de Deus, chegar a todos os lares da nossa associação. Nós temos cerca de 650 mil lares em todo o território da Associação Sul Paranaense. E como nós vamos chegar a esses lares, eu sei que vocês vão dar aqui uma contribuição fantástica para isso, através do livro missionário Grande Conflito, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Há poucos dias tivemos a alegria de ter um batismo em uma de nossas igrejas, de uma família inteira, que foi convertida ao Senhor Jesus Cristo pela leitura do livro Grande Conflito. E de quando em quando nós encontramos pessoas que leram este precioso livro e encontraram a Jesus Cristo. Foram trazidas à igreja, aos pés de Jesus, através da leitura desse precioso livro. E eu quero pedir que os irmãos orem, porque nós estamos planejando, nós estamos trabalhando, nos organizando, para que pela graça de Deus, em cada lar do nosso território, haja um exemplar deste livro, para que as famílias sejam abençoadas e conheçam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que naquilo que depender de nós como igreja, nós cumpramos a nossa parte e possamos dizer: Senhor, nós estamos cumprindo, a mensagem chegou a todos os lares e o Senhor pode voltar. Você sabe, irmãos, que o grande sonho do nosso coração, a nossa grande esperança é ver Jesus voltar. E enquanto Ele não volta, há uma missão a se cumprir: pregar o Evangelho, anunciar a Jesus Cristo, falar do plano da salvação. E Deus conta com você e comigo. Eu quero aqui convidar você para estudarmos um pouco a palavra de Deus nesta manhã. E eu quero falar sobre o custo do discipulado. Parece estranho esse título, porque nós encontramos a Bíblia dizendo que a salvação é pela graça. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, tão somente pela graça. Mas Jesus nos ensina também que o discipulado tem um custo, e é sobre esse custo que queremos falar nesta manhã. Os irmãos sabem que Jesus, quando ensinava, quando pregava, quando curava, quando ressuscitava, quando caminhava, as pessoas eram atraídas a Ele. Muitos iam ouvir os ensinos de Jesus, muitos eram atraídos a Ele e se maravilhavam com as suas obras. E um certo dia, Jesus resolveu fazer uma sacudidura entre os seus discípulos, uma atualização da secretaria entre os seus discípulos. O capítulo 6 de João, verso 60 em diante. Capítulo 6 do Evangelho de João, verso 60 em diante. É dito o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes:
Isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas, observem este verso, irmãos, mas ao que entre vocês? Ao que? Há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Impressionante, porque Jesus atraía as pessoas iam a ele, e agora ele faz um discurso e as pessoas o abandonam. Por quê, irmãos? E hoje nós vimos aqui muitas pessoas sendo atraídas a Jesus. Que festa, não? Parabéns à igreja pelo lindo batismo. E só para que vocês saibam, em nossa associação, neste mês de setembro, centenas de pessoas foram batizadas para a glória de Deus. Centenas de pessoas, pastor André. E a Igreja Central de Curitiba contribui também para isso. E louvado seja o nome do nosso Deus. Mas as pessoas eram atraídas a Jesus, pessoas sinceras de coração. Elas eram atraídas a Jesus porque elas queriam o perdão dos seus pecados, elas queriam conhecer a salvação, elas queriam receber conforto para as suas vidas. Pessoas sinceras queriam conhecer o reino de Deus, compreender acerca do reino de Deus. Mas havia pessoas que buscavam a Jesus com segundas intenções. Elas buscavam a Jesus porque era muito confortável saber que ele multiplicava pães e peixes. Ora, se elas em algum momento tivessem fome, Jesus resolveria o problema. Era muito bom saber que Jesus tinha poder para curar e ressuscitar até. Se em algum momento aquelas pessoas fossem feridas ou mesmo morressem, Jesus poderia resolver o problema. Segundo as intenções. Aí nós encontramos em Lucas capítulo 9 o custo do discipulado. Lucas 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Sabe, irmãos, nós falamos muito sobre a salvação pela graça e devemos continuar falando sobre a salvação pela graça, mas não deixemos de dizer às pessoas que há um custo para o discipulado. Para sermos discípulos de Jesus, temos que aprender a negar a nós mesmos. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Há um texto paralelo no Antigo Testamento, e é falado sempre de forma poética, porque afinal é um livro poético, o livro dos Provérbios 23, capítulo 23, verso 26. Dá-me, filho meu, e você conhece esse texto, será que a gente pode recitar aqui? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Irmãos, discipulado se resume em entrega. Dá-me, filho meu, o teu coração, entrega. Negue a si mesmo, entrega. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos, tome a sua cruz e siga-me. Obediência, tudo pautado obviamente pelo amor, discipulado pelo amor, entrega pelo amor, obediência pelo amor. Tudo só tem sentido na nossa vida quando fazemos por amor. Entregar o coração é entregar a vontade. Durante algum tempo eu ficava pensando sobre a questão da entrega do coração, e nós dizemos muitas vezes nos sermões:
concluindo os sermões, fazendo um convite para decisões, nós dizemos: olha, você precisa entregar o seu coração a Jesus. Mas, irmãos, o que é entregar o coração a Jesus? O que é fazer essa entrega? Como é que é essa entrega do coração a Jesus? E aí eu aprendi que a entrega do coração, o coração é símbolo de mente, é entregar a mente a Jesus. Mas eu confesso que ainda não estava muito satisfeito, porque eu não conseguia entender muito bem o que era isso. Entregar a mente a Jesus, como é que é isso? Até que eu ouvi um renomado professor de teologia, e ele disse o seguinte: na anatomia bíblica, coração representa vontade. Aí ficou claro para mim: dá-me, filho meu, o teu coração. Sabe o que Jesus está pedindo? A tua vontade. Que a tua vontade, que a minha vontade, que a nossa vontade se harmonize com a vontade dEle. Não mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Negar a si mesmo é tirar o eu do centro da vida e permitir que o Senhor reine. O custo do discipulado, irmãos, vai no sentido contrário do egocentrismo. O egocentrismo é o eu no centro. E Jesus diz: negue este eu. Você quer ser meu discípulo? Negue o seu eu. Não é mais como você quer, agora é como eu quero, diz Jesus. Não mais a sua vontade, mas a minha vontade. Porque o egocentrismo é um problema? Porque Jesus não está no coração do egocêntrico, Ele está no centro. É o eu, de mim, por mim, comigo e para mim, tudo por causa de mim. É assim que pensa o egocêntrico. O mundo existe por causa dele, o sol brilha para ele. Eu ouvi muitos psicólogos a esse respeito, sobre a questão do egocentrismo, porque Jesus disse que tenho que negar o eu. Então eu sou egocêntrico por natureza, mas Jesus disse que se eu quero ser discípulo dele, eu tenho que negar o eu. E eu fui em busca do tal do egocentrismo, e eu conversei com uma psicóloga a respeito, e eu ouvi vários psicólogos a respeito, e eu fiquei impressionado com aquilo que eles apresentaram sobre o assunto. Segundo os psicólogos, as crianças, nós vamos desenvolvendo o egocentrismo ao longo da nossa vida, e não é fácil a gente entender isso. Quantas aqui são mães? Os pais entendem, mas as mães em especial. Mamãe, levanta a mão. Quem que é mamãe? Levanta a mão aqui. Várias mães. Muito bem. O filho sujou a fraldinha, o que ele faz? Ele está desconfortável, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele chora. E aí o que você como mãe faz, e os pais também deveriam fazer, tem que resolver o problema da criança. Irmãos, eu não quero criar nenhum problema aqui, tá? Então você que é pai, ajuda para que o pastor não tenha que falar mais uma vez sobre esse assunto. Mas a criança está desconfortável, chora, a fraldinha está suja, está molhada. Vai lá mamãe, vai lá o papai, resolve o problema. Sujou de novo, está alguém lá para resolver o problema. Aí a criança tem fome. E o que ela faz quando tem fome? Chora de novo. É a única arma que ela tem, é chorar. E aí a mamãe vai lá, aí nessa vez tem que ser a mamãe realmente, vai lá e resolve o problema. Daí surge o famoso ditado: quem não chora, vocês conhecem bem, né, irmãos? Quem não chora não mama. As crianças aprendem isso. Aí elas vão desenvolvendo essa percepção de que sempre que elas tiverem algum problema, haverá alguém para resolver. E do que eu ouvi dos psicólogos, aos 3 anos isto se consolida na percepção das crianças. Se eu chorar, alguém vai resolver o meu problema. Ela cai, se machuca, alguém vai limpar a ferida, alguém vai abraçar, alguém vai consolar. Aí esta criança cresce. E você diz: pastor, o que isso tem a ver com o discipulado? Irmãos, tem tudo a ver com o discipulado, porque algumas pessoas crescem assim, elas se desenvolvem assim, e se tornam adultos e adultas egocêntricos, egocêntricas. E aí ouvem Jesus dizer: negue a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Como é que ela vai fazer isso se ela foi ensinada, se ela percebeu a vida como sendo algo que gira em torno dela? Tudo é para ela e por ela. Por isso eu quero convidar você a nós fazermos aqui um acompanhamento de um ser imaginário, de uma pessoa que nós vamos imaginar, uma pessoa egocêntrica, para a gente entender mais ou menos como isso funciona, desde a infância até a fase adulta. E você vai perceber como é um desafio a questão da negação do eu, quando nós desenvolvemos esse egocentrismo. Um psicólogo chamado Léo Freiman, ele fala sobre a síndrome do imperador. Já viram aquela questão quando a gente diz assim, essa criança está reinando? Está reinando. Ele fala da síndrome do imperador. Segundo ele, esse é o problema número 1 entre crianças e adolescentes brasileiros. Diz ele, os pais, em nome do narcisismo, comodismo, status, em nome da arrogância, fazem com que os filhos desenvolvam alguns is do imperador. Filhos ingratos, insatisfeitos, insaciáveis, irritadiços, incompetentes. Porque a criança cresce entendendo que é tudo por causa dela. E aí ouve Jesus dizer, negue a si mesmo. Não é mais você no centro, agora sou eu. Quer ser meu discípulo? Sou eu no centro. É por isso que nós, irmãos, como pais cristãos, precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Há poucos dias minha esposa foi a uma farmácia e estava acompanhada por um dos filhos. E meu filho chegou revoltado em casa. Tenho 3 filhos adultos. E ele chegou assim revoltado em casa porque viu algo. E ele disse, uma criança mal educada. Mas espera um pouquinho, se ela é mal educada, quem educou mal? A culpa é dela? Pensa um pouquinho, quem que educa? E a criança chorava, pastor André, porque queria algo. Já viu aquela criança birrenta? Eu quero. E o pai diz não, não e não. E o pai estava fazendo de tudo para que a criança não chorasse. A criança continuava chorando. E meu filho já estava impaciente. E é bom dizer para ele assim, é bom educar o filho. Os dos outros é fácil a gente educar, os nossos é mais difícil. É porque ele não é pai, ele não sabe ainda. Um dia ele vai ser, e aí ele vai saber como é mais difícil. Mas a criança estava chorando. E o pai não sabia mais o que fazer. E depois de vários minutos nessa luta, ele finalmente cedeu e colocou na cestinha de produtos aquilo que o seu filhinho queria. O que aconteceu com a criança? Vocês imaginam? Claro, parou de chorar. Silêncio na farmácia. A criança parou de chorar. É só chorar que eu consigo aquilo que eu quero. Esse é que é o problema, irmãos. Porque nós precisamos educar os nossos filhos para que eles entendam que a vida não vai sempre sorrir para eles. Eles não vão ter tudo aquilo que eles querem. Não vai ser sempre no jeito deles, nem no tempo deles. Alguns exemplos práticos. Imagina essa criança indo para a escola. Criança, irmãos. Brincando, imagina que um empurra o outro. É criança. Mas o pai, em nome da proteção para o filho, fica revoltado com o pai da outra criança que empurrou o seu filhinho, porque afinal o seu filhinho é intocável. Olha como vai crescer essa criança. É intocável, ninguém pode tocar. E se a professora olhou assim de uma forma que não foi muito agradável ao filho, ele chega em casa, conta, e o pai já quer processar a escola, porque isso virou moda, essa história, né? Que ninguém pode tocar no meu filho, ninguém pode tocar na minha filha, e a gente acha que isso é proteção. Alguns pais, se pudessem, passariam pelo crisol no lugar de seus filhos, porque nenhum pai quer ver o filho sofrer. E nós estamos estudando sobre o crisol, não é? Mas se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos fazer um mal muito grande aos nossos filhos. Nós pais, às vezes, erramos em negar aos nossos filhos uma das maiores bênçãos que esta vida traz. Não se assuste com o que eu vou dizer. Frustração. Nós falamos um pouquinho aqui sobre a unidade, né, Soraya? Falamos um pouquinho. A frustração pode ser uma grande bênção. Eu perguntei,
propósito, para usar no sermão, eu perguntei para vocês sobre frustração, só para ouvir o que vocês pensam a respeito. E a Soraya disse: olha, eu me sinto impotente numa frustração, parece que o chão sai e a gente não sabe o que fazer, a gente não consegue ver como resolver situações. Somos frustrados porque nós planejamos e tudo deu errado, e nos frustramos, e alguns pais não querem permitir essa bênção aos seus filhos. Como seria bom uma frustração para saber que eles não são onipotentes. Nós precisamos saber que nós temos limitações, temos fraquezas, nem tudo acontece do nosso tempo e do nosso jeito, e quando vem uma frustração, nós não temos que nos revoltar, pelo contrário, temos que depender de Deus, aprender a depender de Deus, confiar mais em Deus. Mas essa criancinha chega à fase do adolescente. Lembre-se, nós estamos imaginando alguém assim. Seguramente não temos isso aqui na igreja, nem os que nos acompanham pela internet. Bastante imaginar alguém assim. Chega na fase da adolescência, e há poucos dias eu assisti uma matéria, uma tragédia em nosso país. E eu, sinceramente, irmãos, às vezes eu assisto algum telejornal, mas me dá uma tristeza com tanta coisa ruim que acontece ali, sabe? Que é noticiado ali. Um adolescente, 14, 15 anos mais ou menos, tirou a vida do seu pai. Escutem, tirou a vida do próprio pai por causa de um celular. Na minha infância, castigo era bem diferente. Alguns estão rindo aqui. Irmãos, eu não estou defendendo violência, por favor, não defendo violência. Mas quantos aqui levaram surra quando eram criança? Eu vou levantar as duas. No dia que eu não levava uma surra, eu disse: pai, esqueceu hoje. Você está rindo porque não era você. Não virei delinquente. Não estou defendendo violência, entenda. Não estou defendendo bater, não estou, nada disso. Estou falando da minha realidade, isso aconteceu comigo. Meus 3 irmãos também não escaparam. Não nos tornamos delinquentes, porque a gente sabia que no fundo nosso pai nos amava e nos ama. E o que ele queria era nos ensinar disciplina. O que ele nos queria é que fôssemos homens e mulheres honestos. Ele tinha a forma dele fazer, e a gente foi crescendo e a gente entendeu isso. Nenhuma revolta contra os pais por conta disso. Não estou defendendo bater, não estou defendendo violência, por favor, entenda isso. Mas nós pais precisamos impor os limites, colocar os limites para os nossos filhos. Eles precisam saber que eles têm limites, e a gente precisa fazer isso. Juventude, que momento lindo. Agora imagine um egocêntrico na juventude. Uma matéria seguinte, um jovem tirou a vida do pai porque estava endividado e ele queria antecipar a herança. Que coisa horrorosa, irmãos. Sabe por quê? Porque eles querem ter, então eles precisam ter. O filósofo e matemático francês René Descartes, ele disse: penso, logo existo. Alguns preferem a tradução: penso, portanto sou. Mas o egocêntrico é assim: quero, logo tenho, preciso ter, e ai daquele que se negar a me dar aquilo que eu quero. Na década de 70, alguns aqui já eram nascidos na década de 70, alguns mais jovens não vão saber do que eu vou falar aqui, mas havia uma música popular brasileira que fez sucesso naquela época, final da década de 70. Eu vou ler a letra da música. A música começa dizendo assim: eu sou rebelde. Olha que coisa. Esse é o início da música. Eu sou rebelde. Agora olhe os motivos desta rebeldia. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Olha que coisa. Alguns parecem que estão sendo tentados a cantar. Não cantem, irmãos. Segura aí, tá? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Porque nunca me trataram com amor.
e as pessoas se fecharam para mim. Olha que motivo para ser rebelde. Aí essa pessoa ouve Jesus dizendo: você quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. A música continua: eu sou rebelde. Agora essa aqui é a melhor da música, irmãos, para não dizer a pior. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que eu sonhei. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa queria, esse rebelde. Então quem negou, negou sem ter razão alguma. A razão era sempre dela, porque ela tinha que obter aquilo que ela queria, e me deram tão somente que incompreensão. Vocês conhecem essa expressão mimimi, não conhecem? Conhece bem. De vez em quando eu encontro alguém: pastor, tal pessoa é cheia de mimimi, é cheio de mimimi. Uns melindres, sabe, pessoas extremamente melindrosas. E acredita, irmãos, não são só os mais novos não, porque existem adolescentes muito bem equilibrados, e eu conheço alguns. Existem jovens muito bem equilibrados, e existem alguns adultos muito melindrosos, ainda com esta idade dos 3 anos do egocentrismo. Vocês querem ver como tem adulto assim? Vamos para a Bíblia, 1 Reis, capítulo 1, verso 6. 1 Reis, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 5 e 6. Davi foi um grande rei, o maior rei de Israel, sem dúvida. E ele tinha um filho, vários filhos, e um deles chamado Adonias. Verso 5, do primeiro livro dos reis, capítulo 1, vamos ler os versos 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Olha o verso 6 o que diz: seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Nunca foi confrontado, seu comportamento nunca foi questionado. Quando eu era aluno de teologia, estava comportando, e quero parabenizar você, pastor André, por ter falado durante um tempo aqui sobre a comportagem, um lindo ministério na igreja que tem abençoado tantas e tantas pessoas. E eu estava comportando, era o meu último ano, e eu fui a uma igreja evangélica e eles me deram a escola dominical para apresentar o tema. E eu apresentei a minha oferta. Me convidaram para pregar à noite, e eu preguei à noite. E fui visitar as famílias ao longo da semana. E em uma determinada família, a senhora convidou uma amiga, porque o assunto era família. E a senhora me contou uma história, aquela convidada me contou a história dela, e disse que o filho de 23 anos, recentemente, havia pego uma faca, e ele ameaçou o pai, ameaçou matar o pai. E o pai saiu correndo desesperado. E aquele filho começou a chorar. E a mãe observava aquela cena assustada. E ela disse assim: meu filho finalmente, depois do choro, disse: como eu gostaria que o meu pai me desse uma surra. E eu não tinha entendido muito bem. Aí ela me disse: meu filho cresceu sem disciplina. O pai sempre fez tudo aquilo que ele quis, deu tudo o que ele quis, nunca houve uma advertência, nunca houve uma repreensão, e hoje ele não conhece os limites dele. Hoje ele é um desnorteado na vida. Ele sabe que não pode fazer tudo, mas não conhece os seus limites. Queridos irmãos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade se nós queremos que os nossos filhos sejam discípulos de Jesus. Lembre-se, a frustração pode ser uma grande bênção. E a propósito, no livro A Ciência do Bom Viver, página 210, nós lemos o seguinte: nossos planos são com frequência frustrados, a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Se aquilo que eu planejar não está em harmonia com Deus, com a vontade de Deus, que o Senhor frustre os meus planos, para que a vontade dele se cumpra na minha vida. Você entende?
porque a vontade de Deus é sempre o melhor. Mas imagine agora que essa pessoa cresce e vai casar. Meus irmãos queridos, imagine o egocêntrico. E quem casa, casa para ser feliz, é ou não é? A gente casa pensando assim, não é? Cheio de expectativa em relação ao outro. E eu recebi um rapaz na minha casa, e ele disse assim: olha, eu vou casar e vai ser assim. Eu fiquei só ouvindo, né? Vai ser assim, nós vamos acordar tal hora, e vamos fazer o culto tal hora, e tal hora é o desjejum, tal hora o almoço, tal hora vai ser o jantar, e nós vamos nos deitar tal hora. E eu fiquei pensando, ele vai casar com ele. Ele vai casar com ele. Ele esqueceu que tem uma outra pessoa. Ele vai casar com outra pessoa. Ele está determinando tudo. Parece que tem que ser tudo do jeito dele. Impressionante. E sabe, irmãos, aí a gente ouve às vezes quando as coisas não se acertam muito bem. E eu já ouvi algumas vezes: pastor, nós estamos nos separando por incompatibilidade, porque nós não combinamos. E eu ouvi uma coisa linda este ano, aqui em Curitiba. A Dilene Ebinger foi convidada, eu não sei se ela pregou aqui, pastor, aqui na Central, e ela estava conosco, e ela ouve muito isto, e ela disse o seguinte: casamento não é para combinar. Segundo ela, o que combina é saia com blusa, bolsa com sapato. Casamento é para completar. Quando Deus fez a mulher, não fez para combinar com o homem. Não é bom que o homem esteja só. Lembram? Farei. E aí Deus faz uma companheira para completar o homem. Essa história de incompatibilidade simplesmente esconde o egocentrismo. O egocentrismo está por trás de tudo isto. Primeiros Escritos, página 119, diz assim: se o orgulho e o egoísmo fossem colocados de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Mas o egocêntrico quer tudo do jeito dele, no tempo dele. E ai de quem não fizer isto. Você entende porque Jesus diz: negue a si mesmo, não mais você no centro da sua vida. Eu quero ser o centro da sua vida. O egocêntrico no trabalho é insuportável. Ele não sabe trabalhar em equipe, para ele é eu-quipe. Os outros servem de trampolins para ele. Outra é importante, desde que seja para a sua projeção na vida. Ele quer estar em evidência, todos precisam olhar para ele. Ele é aquele que, se você não der um like, uma curtida, ele fica depressivo. Aí imagine esse cidadão vindo para a igreja, irmãos. Imagine sendo um líder de igreja. As ideias dele têm que prevalecer. As estratégias dele são as melhores. Eu tive a tristeza de ouvir algumas vezes pessoas dizendo assim, e até hoje ouço isso: tal líder da igreja está entregando as suas funções. Qual a causa? Bom, se a causa é saúde, uma questão de família, existem situações que justificam, entenda bem isso. Mas alguns o fazem porque simplesmente suas ideias não foram aceitas, suas opiniões não foram aceitas. Você sabe como funcionamos na igreja? Várias opiniões. Não estou falando aqui de princípios de doutrina, mas de métodos, de uma estratégia, de um trabalho aqui, outro ali. E a gente tem que tomar decisões. Como é que trabalhamos na igreja, irmãos? Como trabalhamos na igreja? A maioria da igreja. A maioria da igreja. Ok? E se você tem dúvida disso, olha o que diz o Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 107. A maioria da igreja é uma força que deveria controlar os seus membros. A maioria da igreja é uma força que deveria controlar os seus membros. Não é o que eu quero, é o que a igreja quer. Depois de conversar, depois de orar, a igreja define, e eu vou seguir isto. Você sabe,
Alguns só fazem aquilo que lhes acrescenta. O egocêntrico, ele pensa assim: por que eu vou ser matriculado na escola sabatina? Isso não me acrescenta nada. Por que eu vou responder chamada? Isso não me acrescenta nada. Entenda uma coisa: o que é bom para a igreja do Senhor é bom para o discípulo do Senhor. Na minha igreja é assim, na minha igreja, o que é bom para a minha igreja é bom para mim. O que é bom para a minha igreja é bom para mim. O que é bom para a igreja do Senhor, isto faz bem, é bom para o discípulo do Senhor. Uma vez, alguém me disse assim: pastor, faça tal coisa. Eu disse: não posso. Use a sua autoridade. Eu estou falando autoridade, mas ele usou uma outra expressão que eu me recuso a falar aqui. Mas como? O Espírito de profecia diz que a autoridade do pastor deriva do próprio Cristo. Qual era a autoridade de Jesus? Era para mandar? Qual era a autoridade de Jesus? Para servir. Eu disse: irmão, eu não posso, porque eu não sou o senhor da igreja, eu sou servo da igreja. Eu não sou o senhor da associação, eu sou servo dessa associação. O que a igreja definir, eu irei fazer, porque eu sou servo, eu não sou o senhor. O egocêntrico acha que ele é o senhor. Mas quem é o Senhor? Jesus Cristo. Ele é o Senhor. É menos de mim e mais de Jesus. Nós estamos aqui para servir a Deus, irmãos. Os irmãos que foram batizados aqui têm que entender isso desde cedo. Você está aqui para servir a Jesus Cristo, o Senhor. Somos servos, não os senhores da obra, mas servos do nosso Deus. Menos de mim e mais de Jesus. Sabe, uma das maiores alegrias que eu tenho é ouvir alguém dizer que está orando por mim. Antes de entrar aqui, o ancião foi orar comigo. Uma irmã disse: pastor, eu estou orando por você. O pastor André disse: eu estarei orando por você. Orou aqui. Irmãos, não tem presente melhor para mim. Uma das coisas que eu mais tenho medo na vida é tomar alguma decisão sem a aprovação de Deus, especialmente à frente de uma associação, porque eu sei, se fizer alguma coisa errada, a influência que vai ter. Se você quer me dar um presente, ore por mim. Se você orar por mim, eu vou ficar muito feliz. É o maior presente, porque a gente está buscando a vontade de Deus. Quando nós fazemos planejamento, e este ano tivemos um planejamento abençoado com a nossa união, nós gastamos mais tempo orando para saber o que Deus quer, do que simplesmente falando de estratégias. As estratégias são importantes, elas vão nortear por onde a gente deve andar, mas mais do que tudo, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. O egocêntrico se preocupa com a vontade dele. Irmãos, isso é tão complicado que há um personagem da Bíblia, e ele é trágico, chamado Aitofel. Segundo Samuel, capítulo 17. Dá uma olhadinha para você entender até onde leva o egocentrismo. Aitofel era um conselheiro de Absalão. E Davi enviou um amigo para mudar ali, para minar o conselho de Aitofel. E em certo momento o conselho de Aitofel não foi seguido. Observe o que diz 2 Samuel 17, verso 23. 2 Samuel, capítulo 17, verso 23. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, a sua ideia, a sua opinião não tinha sido seguida, preparou o jumento e foi para casa na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e fez o que, irmãos? O que fez Aitofel? O que fez Aitofel? Se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Simplesmente porque a ideia dele não foi aceita, ele se enforcou. Irmãos, se esse negócio vira moda, vocês já imaginaram? Bom, eu dei uma ideia, ninguém gostou da minha ideia. Vou me enforcar agora, porque a minha ideia não foi aceita. Há pessoas que não conseguem aceitar uma frustração, aceitar um não como resposta, e Jesus diz: negue a si mesmo. O egocêntrico, ele não adora, ele assiste ao culto.
O egocêntrico se acha no direito de dizer: não gostei do pregador, não gostei da pregação, não gostei do cantor, não gostei da música, não gostei disso, não gostei do culto, como se o culto fosse feito para ele. O culto é feito por homens para Deus. O culto é planejado, preparado para ser algo bonito, atrativo, que glorifique a Deus, seja aceito por Deus, e as pessoas sejam atraídas para a adoração ao Senhor. Mas o culto não é feito para mim, o culto não é feito para você, é feito por nós para Deus. Uma certa vez, eu fui a uma igreja, isso faz muito tempo, eu não lembro nem onde foi, não sei que igreja foi, não foi do nosso campo, nem era pastor na época, mas eu lembro sair de um culto e eu entrei no carro, minha esposa ao lado, e eu não havia gostado do culto naquela manhã, e não gostei, mas eu não comento nada, e eu fiquei calado. Aí eu ouvi a minha esposa: que culto abençoado. Eu olhei assim do lado, pastor, e disse: Jesus amado, onde é que essa mulher estava nessa manhã? Porque eu não gostei do culto. E ela: que culto abençoado. Parou um pouquinho: que mensagem poderosa. Essa mulher estava onde, Senhor? Aí ela disse o quanto havia sido abençoada com a mensagem daquela manhã. Mas eu não. Você sabe por quê? Porque quando a gente vem para a igreja cheio da gente mesmo, quando eu venho para a igreja cheio de mim mesmo, não tem espaço para Jesus Cristo na minha vida, não tem espaço para o Espírito Santo. O egocêntrico, ele assiste ao culto. O discípulo de Jesus presta culto e é abençoado no culto. Minha esposa adorou ao Senhor, por isso foi ricamente abençoada. E eu aprendi uma lição. Menos de mim e mais de Jesus. Se você não gosta do culto, meu irmão, acredite, os discípulos gostam. Porque no culto o povo de Deus se reúne para adorar o seu Deus. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo. Não o que eu quero, mas o que Cristo quer. Não do meu jeito, mas do jeito de Cristo. Não no meu tempo, mas no tempo de Cristo. E como é o exemplo de Cristo? João 6,38. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, meus irmãos, aquele que a quem chamamos de Senhor e nosso exemplo, ele diz: eu desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então eu não posso pensar em fazer a minha vontade, mas a vontade dele. No Pai Nosso, o Senhor diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em Mateus 7, verso 21, Mateus 7, verso 21, olha o que o Senhor diz. Por que é importante buscar a vontade do Senhor? Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amados irmãos, discípulo de Jesus é aquele que faz a vontade de Jesus, não a sua própria vontade. O pastor Marcos de Benedicto, na sua meditação diária de 2016, ele diz que o chamado de Jesus envolve uma tripla exigência: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre. E negar a si mesmo, diz ele, é abandonar o direito de controlar a própria vida e trocar
os próprios interesses pelos de Cristo. Não o que eu quero, mas o que Cristo quer. Não do meu jeito, mas do jeito do Senhor. Não no meu tempo, mas no tempo do Senhor. Deixa eu falar uma coisinha para você. Talvez tenhamos pessoas aqui que não foram batizadas ainda. Eu quero dizer a você que você precisa ser batizado. Abrir o seu coração em Jesus, entregar a sua vontade a Jesus. Isso é ser discípulo. Se você quer vir a Jesus, é para ser discípulo. Não apenas um interessado nas obras de Jesus, não apenas um admirador de Jesus, mas para ser um discípulo do Mestre. Você que nos acompanha pela internet, o convite é para você também. Quer ser discípulo de Jesus? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Mestre. Nesta manhã, que resposta você vai dizer a Jesus? Porque eu não li todo o texto do capítulo 6. No verso seguinte, Jesus diz assim: e vocês querem me abandonar também? Pedro disse: não, Senhor, Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos amados, o que faremos quando Jesus nos chama para que sejamos seus discípulos? Estamos dispostos a negar o próprio eu, a tomar a cruz e seguir o Senhor? Eu quero orar com todo aquele que nesta manhã decide ser discípulo de Jesus. Não apenas um admirador, mas discípulo de Jesus. E eu quero orar neste exato momento. Quem nesta congregação deseja dizer: Senhor, eu quero ser um Teu discípulo, para fazer a Tua vontade e não a minha vontade, para aceitar o Teu tempo mais do que o meu tempo, para fazer do Teu jeito, não do meu jeito. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Quero ver você em pé. Louvado seja Deus por sua decisão. E quero orar com você. Será que nós temos alguém que não foi batizado aqui ainda, mas entende que a salvação é pela graça e que há um custo para o discipulado, e que mesmo assim aceita Jesus, porque quando o Senhor voltar, o reino dos céus será dado aos seus discípulos, aqueles que o seguem? Há alguém aqui que ainda não foi batizado? Há alguém que não foi batizado? Glória a Deus por sua decisão. Temos alguém ali? Levante a sua mão, quero ver onde está você. Deus abençoe você. Ser discípulo de Jesus envolve colocar a vontade de Jesus à frente da nossa vontade. Vocês estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Deus seja louvado. Deus seja louvado por essas lindas decisões. Temos mais alguém? Posso ver a sua mão? Estou falando para você que não foi batizado ainda. Temos várias mãos erguidas aqui. Será possível fazermos oração com vocês aqui? Eu gostaria de orar por vocês. Vocês podem vir aqui à frente? Eu quero orar por vocês. Podem vir. Esse é o momento que nós vamos orar por vocês. Você que não foi batizado ainda e que entende que a salvação é pela graça, mas você aceita Jesus na sua vida, ainda que haja um custo, e entenda que esse custo é para o seu bem, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Deus seja louvado. Pode vir aqui, vem aqui à frente. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sinceridade do coração de vocês. Deus seja louvado pela sinceridade do coração de vocês. Jesus não nos chama ao entretenimento religioso. Jesus nos chama para seguirmos os seus passos. Vocês podem subir aqui, podem vir aqui, tá bom? Podem vir, dá um passinho. Isso. Podem vir aqui. Deus seja louvado. Vocês viram o batismo? Assistiram o batismo aqui? Vocês assistiram o batismo? Pois é, centenas de pessoas em nossa região foram batizadas esse mês. Sabe por quê? Porque elas ouviram o Evangelho, a palavra de Deus. Elas entenderam que o caminho do Senhor é o melhor caminho. Seguir a Jesus, a despeito dos muitos desafios, é o melhor caminho. E sabe que tem gente que diz assim: mas pastor, seguir a Jesus a gente às vezes enfrenta provas. Pergunta, quem não segue a Jesus se não enfrenta dificuldade na vida? Também enfrenta, essas pessoas também enfrentam. A questão é que quando nós seguimos a Jesus, nós temos a certeza de que Ele está conosco. Ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus vai caminhar com você todos os dias, para dar conforto, para dar paz, para dar as vitórias que você precisa. Mas você precisa vir a Ele e ser discípulo dele. Temos mais alguém? Você pode vir.
Talvez alguém que já foi batizado, por alguma circunstância se afastou. Esse é o momento de você se reconciliar com Deus. Eu convido você para que venha. Você que já foi batizado, pastor, preciso de um rebatismo, preciso acertar minha vida com Deus, venha à frente. Nós queremos orar por você. Podem vir. Deus seja louvado. E temos aqui, olha que criançada maravilhosa. Gente, que bênção. Que bênção. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pode vir. Pode vir. Isso. Podem vir. Podem subir aqui, gente. Vocês subam aqui, gente. Isso. Porque tem mais gente atrás aí. Pode vir. Pode vir. Temos mais alguém? Nós vamos orar ao Senhor. Mas temos mais alguém? Esse é o momento da sua entrega. E saia daqui aliviado, feliz, com a certeza do perdão do Senhor e de que o Senhor vai guiar a sua vida. Deus vai guiar a sua vida. Deixe Jesus tirar o eu do centro da sua vida, para que Ele reine soberano na sua vida. Aí quando a gente faz a vontade de Deus, é a melhor coisa. Não tem coisa melhor do que fazer a vontade de Deus. Porque a salvação é pela graça. Mas a graça de Deus recebida na vida nos ajuda a fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é uma prova de que a graça está atuando na nossa vida. Pode vir? Há mais alguém? Se há mais alguém, venha, nós queremos orar por você nesse momento. Vamos orar? Deus amado, nosso Pai, nós te louvamos por tuas bênçãos, agradecemos porque Jesus é maravilhoso. O Senhor sabe a inclinação do nosso coração. Queremos sempre fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. E Senhor, muitas vezes nos frustramos porque as coisas não acontecem como nós queremos. Mas aprendemos de tua santa palavra que o discípulo de Jesus não está no centro de sua própria vida. Jesus é o centro do viver de seus filhos. Queremos ser discípulos teus. Queremos viver para a tua glória, te glorificando em todas as coisas. Nós cremos, Senhor, que a tua vontade é o melhor caminho, o único caminho seguro para a nossa vida. E nós queremos seguir os teus passos. Nós pedimos a tua bênção, porque entendemos que nesta vida nós passamos por provas, mas o Senhor está conosco em todas as provas e nos faz mais do que vencedores. E nós também cremos na tua promessa de que quando o Senhor voltar, vai levar para os céus, para o lar celestial, para a nova terra, todos aqueles que são os teus discípulos, que te amam e fazem a tua vontade, salvos pela graça, redimidos pelo sangue de Jesus. Que a tua bênção repouse sobre esta igreja, sobre todos os nossos queridos aqui. Que o Senhor, conforme a sua promessa, esteja conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dessa jornada, Senhor. Dá a tua bênção a esses queridos que tomam a sua decisão, que abrem o coração a Jesus, que muito em breve também selem esse compromisso com Cristo através do santo batismo, e que esta igreja continue sendo poderosa na proclamação da tua palavra, para levar muitas e muitas pessoas ao reino dos céus. Nós oramos a ti e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Deus vos abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe minhas filhotas.
Amém.